Oi pessoal, tudo bem? Esse é mais um desses vídeos que eu faço totalmente de improviso, né? Na verdade eu gosto muito de conversar com vocês, eu acabei de atender um paciente agora, aproveitei para ter essa conversa. Obrigado àqueles que falam comigo pelo WhatsApp, que dão sugestões, né, que perguntam sobre o canal. E eu gostaria de conversar rapidamente sobre os livros negros de Jung e a sua relação com a epistemologia na prática clínica, né? Levando em consideração que eu prometi um mini curso sobre os livros negros que vai estar sendo postado no canal, será postado no canal daqui a alguns dias, né? Bom, algo que a gente pode perceber, que a gente pode conceber de um ponto de vista epistemológico em relação aos livros negros de Jung é que, muito provavelmente, nesse exato momento que eu estou falando com vocês, as leituras sobre os livros negros de Jung se encontram em um estado pré-paradigmático. Como assim? O que significa isso? Estado pré-paradigmático. Bom, eu lembro muito, pessoal, de leituras que eu fiz do filósofo da ciência Thomas Kuhn há mais de 20 anos sobre a estrutura das revoluções científicas. E Thomas Kuhn vai definir o paradigma, ou seja, o modelo, né, como aquela constelação de valores, de crenças, de subjetividades, de historicidades, né? E também aquele complexo de poder em linguagem psicológica que vai demarcar o campo cognitivo, o campo institucional, o campo acadêmico, é o mais representado, em torno daquela ideia, em torno daquele modelo. Quando a gente trabalha na clínica, a gente trabalha a partir de um modelo. Eu trabalho a partir de um modelo junguiano. De maneira alguma eu posso concordar que o meu modelo de psique, que é o modelo de Jung, que é o modelo que eu copio de Jung, que é o modelo que eu pratico a partir de Jung, representa tudo que diz respeito à psique, tudo que diz respeito ao ser humano. É apenas um modelo. Modelos existem outros, né? E assim como há modelos também nas ciências da natureza. O Thomas Kuhn era mais preocupado com as ciências da natureza, né? A reflexão que a gente faz, epistemológica, aplicando as ciências humanas, é mais uma decorrência da filosofia e da epistemologia do Thomas Kuhn, né? E a psicologia, segundo Jung, é uma ciência ao mesmo tempo da natureza e ao mesmo tempo uma ciência humana, ou seja, explicativa, né? Como assim? A psicologia é uma ciência da natureza ou é uma ciência humana? Bom, a psicologia é uma ciência da natureza porque o seu objeto provém da natureza, é a psique, que é um objeto tão belo quanto terrível, mas quando a psicologia vai buscar descrever e explicar o fenômeno humano, a psicologia vai assumir características de uma ciência humana, né? E cá entre nós, cada vez mais eu tento substituir o termo objeto pelo termo afeto. Para mim, o termo afeto é muito mais representativo do ponto de vista psicológico do que o termo objeto, tá? Então, a psique é um afeto que nos afeta. Nós somos afetados pela nossa psique e pela psique dos outros. E todo o conhecimento que a gente produz a partir da psique, a gente produz na psique. Então, de certa forma, a psique se torna subconjunto dela mesma. E tudo aquilo que é subconjunto de si mesmo tende a ser algo profundamente paradoxal, né? E Jung era um autor que estava aberto a esse paradoxo. E como nós estamos com os livros negros, que é a eclosão, a explosão criativa na alma do Jung, do seu próprio processo de fantasia, de imaginação ativa, nós ainda não temos a demarcação de um campo epistemológico para os livros negros, né?
O que, de certa forma, nos dá liberdade da gente não ter que seguir nenhum parâmetro pré-estabelecido. É bom que o viajante se faça no caminho, né? A gente pode até ter um mapa, a gente pode até ter um modelo para seguir uma leitura dos livros negros, mas é bom que a gente se aventure a ler os livros negros e ir mapeando também aquilo que a gente vai percebendo, aquilo que a gente vai observando, porque no fundo é o que a gente faz na clínica. Quando o paciente chega para a gente, esse paciente é uma totalidade em si mesmo, é uma totalidade implícita, é um infinito particular, né? E é um outro universo. E que vão ter leis diferentes da minha, que falam de mim, de um ponto de vista humano, de um ponto de vista impessoal, de um ponto de vista coletivo, mas que falam fundamentalmente dele, de sua própria subjetividade, que não é a minha. Então estamos sempre diante de uma alteridade, de um outro maior, de algo que nos transcende e que, ao combinar nossas psiques, nos transforma. Tá? Esse estado pré-paradigmático, pessoal, pelo próprio desenvolvimento orgânico das ciências, né, é possível que, a partir dos livros negros, surjam leituras ortodoxas, né, leituras mais voltadas para uma certa normatividade do que vem a ser os livros negros, levando em consideração que a necessidade de impor um discurso legítimo, um discurso verdadeiro sobre uma obra, sobre um autor, né? Aí o próprio Nietzsche, o próprio Foucault vão explicitar, representam a vontade de poder daquele que quer colocar a distinção, leituras ortodoxas, leituras dogmáticas, leituras anacrônicas, no sentido de que nós devemos ser analistas junguianos, como eram os analistas junguianos dos anos 30 do século passado, como isso é impossível, porque nós estamos cercados por uma historicidade que fala muito de nós, que é algo próprio, embora haja muitas similaridades entre o nosso estilo de vida e o nosso sofrimento com os estilos de vida e sofrimento de épocas passadas, né? Mas essa é a vez da nossa geração tentar, respeitando aqueles que lançaram os alicerces da ciência, tentar criar algo novo, né? E a partir disso deve surgir também, no campo epistemológico de leitura dos livros negros, uma leitura mais progressista, uma leitura mais à esquerda, dizer, olha, respeitamos e partimos do pressuposto de que nós devemos seguir os alicerces fundamentais do método científico colocado por Jung, mas temos o chamado a realizar a encarnação de um ideal em vida, ou seja, a encarnação de algo ideal em algo real, concreto, para o mundo de hoje. Ou seja, nós temos que nos engajar subjetivamente e objetivamente na transformação real de um mundo que nos apresenta de modo caótico, mas que nós podemos organizá-los por meio da experiência, né? E é possível que surjam leituras filosóficas a partir dos livros negros de Jung, né? Eu gosto de leituras filosóficas, embora a minha perspectiva não seja uma perspectiva filosófica, e eu acredito que a perspectiva do Jung também não era. Eu parto da experiência clínica, por quê? Porque eu falo da clínica, eu falo a partir da clínica, então eu acredito que estar na clínica é o meu modo de viver Jung, e argumentar a partir da clínica é a forma que eu tenho de vivenciar na prática a psicologia de Jung, e é possível que surjam interpretações epistemológicas ou artísticas ou criativas, tudo isso pode surgir a partir dos livros negros, né? Seria interessante, uma pessoa é artista, escreve uma peça de teatro sobre os livros negros, escreve uma ópera sobre os livros negros, escreve uma música, uma sinfonia sobre os livros negros. São campos que, embora já saiam um pouco do horizonte da ciência, estão ali circunambulando o método científico. E a gente dialoga com essa experiência, né? Por exemplo, o Sandplay. O Sandplay é algo que não é uma técnica junguiana. É você montar o seu baralho pessoal a partir de imagens e como você se identifica com essas imagens, né? É algo que não faz parte da clínica junguiana, mas é algo que transita nesse imenso campo epistemológico
E é algo que a gente pode observar. Eu sou contra você querer corrigir uma prática a partir de algo que é teórico ou meramente possível. Eu sou a favor que a prática teste e verifique os nossos pressupostos. Eu sou sempre a favor de uma prática que vai ser criada e que vai, depois de um certo modo, claro, ser discutida clinicamente, enquanto experiência, por aqueles que se dedicam, seja à clínica ou seja à epistemologia. Então, é possível que várias leituras surjam a partir dos livros negros. Mas nós estamos num estado pré-paradigmático. Nós estamos no momento de criar uma epistemologia. E mais do que uma epistemologia, nós estamos no momento de criar uma cosmologia. E aí, como uma forma de criar uma epistemologia, eu cito mais uma vez aquela metáfora que eu utilizei em um dos outros vídeos que eu já gravei aqui sobre os livros negros. Eu creio que foi no vídeo de apresentação do minicurso que logo se seguirá sobre livros negros, de que a experiência clínica, a experiência que o Jung viveu e que soube confessá-la clinicamente, em linguagem psicológica, é a experiência de uma erupção de um vulcão que lança o seu magma, que lança o seu material magmático, né, para o mundo, e que, ao resfriar, enquanto magma, aquele material se solidifica, se transforma em rocha, rochas magmáticas, rochas metamórficas, que nascem da transformação de outras rochas. E muitas vezes a epistemologia, que tenta sustentar a clínica, se interessa apenas por essas rochas, a persona, a sombra, o arquétipo, os nomes, os termos e os conceitos, e perdem de vista a explosão criativa que ocorre na alma de cada sujeito, de cada paciente, e você observa isso na clínica, que ocorre em mim, que ocorre em você e que ocorreu ao próprio Jung, sendo os livros negros uma tentativa primeira de registrar essa explosão, de registrar esse material. A epistemologia pessoal que nós podemos criar a partir dos livros negros, e eu creio que isso vai ficar muito claro quando eu começar a citar exemplos do minicurso que eu vou oferecer, é que não é o sistema pronto, não são os termos, não são os conceitos, as palavras que interessam. As palavras, nesse caso, são coisas, e são coisas abstratas. O que vai interessar não é nem sequer a formação de conceitos. O que é que vai interessar é a formação de imagens, e a formação de imagens que trazem consigo o conteúdo vivencial. A partir desse conteúdo vivencial é que nós vamos debruçar o olhar clínico. Vamos nos debruçar, enquanto clínicos, ao conteúdo vivencial que se apresenta. E esse conteúdo vivencial está presente na obra de Jung, nos seus livros negros e no livro vermelho, como testemunho dessa explosão que vai lançar o seu magma por todas as obras, todos os trabalhos do Jung, mas que tem como centro essa criatividade, esse contato com o inconsciente, e vai estar na análise de cada paciente na clínica. Porque a análise do paciente na clínica é o confronto com as imagens do inconsciente. Um confronto que deve ser ético, porque é um confronto perigosíssimo. É um confronto que, se não for bem conduzido, pode lançar nas sombras e no pior sofrimento psíquico possível, que é a alienação em relação à própria análise. Não apenas em relação ao próprio eu, mas em relação à própria análise. O terapeuta tender a projetar sua sombra sobre o paciente. E o paciente, em vez de se libertar criativamente por meio do contato com a sua fantasia criativa, começar a psicotizar, começar a alucinar, começar a entrar no estado de possessão pelas imagens arquetípicas. E, em vez de favorecer a sua individuação, que é a assimilação dessas imagens, ao mesmo tempo o diferenciamento, a sua diferenciação em relação às imagens coletivas, a pessoa simplesmente se tornar refém dessas imagens. Então é isso, pessoal. Aguarde o curso. Muito obrigado.